Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich bin Stephanie, sou professora de alemão e antes de mais nada quero parabenizar vocês pela ótima escolha de aprender alemão como língua estrangeira. Aqui nós vamos juntos revisar os principais pontos da gramática alemã e vocês vão ver como é fácil falar alemão. Hoje vamos conhecer os pronomes pessoais no singular, vamos aprender dois verbos e sua conjugação e vamos falar sobre as formas de tratamento em alemão. Preparados? Então, vem comigo! E nosso primeiro ponto são os Personalpronomen, os pronomes pessoais. Então, palavrinhas que se referem a pessoas. Hoje, vamos conhecer os Personalpronomen no singular. Então, as palavras que se referem a uma pessoa. São eles: ich, eu, du, você, er, ele, sie, ela, e sie, com letra maiúscula, o senhor, a senhora. Algumas dicas de pronúncia. O CH do ich você faz de seguinte maneira: aperte os lados da língua contra os molares, mas deixe no meio a passagem do ar livre. Ich. Segunda dica: o R do E tem som de A. Preste atenção. EA, EA. E o IE do ZI tem som de um I longo. ZI. E o E não é pronunciado. ZI. E agora vamos aprender dois verbos, zwei Verben, para você já poder formar suas primeiras frases. São eles: heißen, chamar-se, e sein, ser ou estar. Aqui, os verbos estão na sua forma base, no infinitivo, ou em alemão, Infinitiv, porque não tem nenhuma pessoa antes do verbo. Agora, vamos juntar os pronomes pessoais e os verbos. Com cada pronome, o verbo vai mudar um pouquinho, e essa mudança chamamos de conjugação, ou Konjugation em alemão. Vamos ver então a conjugação do nosso primeiro verbo, heißen, chamar-se. Ich heiße, eu me chamo. Du heißt, você se chama. Er heißt, ele se chama. Sie heißt, ela se chama. E sie heißen, o senhor ou a senhora se chama. Perceba que só o finalzinho muda em comparação ao infinitivo. A primeira parte fica sempre igual. Agora vamos ver duas frases para ver o verbo no contexto de uma frase. A primeira é: Ich heiße Stephanie. Eu me chamo Stephanie. Ich heiße Stephanie. E a segunda: Er heißt Daniel. Ele se chama Daniel. Er heißt Daniel. E vamos ver agora a conjugação do nosso segundo verbo, sein, ser ou estar. Ich bin, eu sou. Du bist, você é. Er ist, ele é. Sie ist, ela é. Sie sind, o senhor ou a senhora é. Aqui, diferente do verbo heißen, cada forma é diferente. Portanto, se trata aqui de um verbo irregular. Mas disso vamos falar mais a fundo mais para frente. Agora, dois exemplos. Ich bin Stephanie. Eu sou Stephanie. Ich bin Stephanie.
Sie ist Miriam. Ela é Miriam. Sie ist Miriam. E agora vamos falar um pouquinho mais em detalhe sobre os pronomes tu, você, e sie, com letra maiúscula, o senhor, a senhora. Os dois pronomes usamos para nos dirigir diretamente à pessoa com quem estamos falando, mas tem uma grande diferença no uso. Du vamos usar em contextos informais, então principalmente com amigos e familiares, colegas de escola e pessoas em geral com quem temos mais intimidade. Já o sie, com letra maiúscula, vamos usar em contextos formais, então no trabalho, com superiores ou em geral com pessoas desconhecidas. Então, se você puxa uma conversa no ônibus com uma pessoa que você não conhece, você vai usar sie. Vamos ver agora dois exemplos. Imagina você está numa festa de uma amiga e conhece uma pessoa nova e quer saber o nome dela. Aí, por se tratar de uma situação informal, você pergunta: Wie heißt du? E a pessoa responde: Ich heiße Anna. Então, é uma situação informal, usamos du. Agora, se vem uma colega nova no trabalho, que é uma situação geralmente mais formal, aí você pergunta: Wie heißen Sie? E a pessoa responde: Ich heiße Anna Klein. Então, aqui, por ser uma situação formal, usamos o pronome Sie. Agora, vamos olhar as respostas, porque tem também uma pequena diferença nas respostas. Então, quando a pergunta pelo nome é feita com du, a pessoa vai responder dando o seu primeiro nome. Mas, quando a pergunta pelo nome é feito com sie, a pessoa vai responder e vai dar o seu primeiro e seu sobrenome. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre os pronomes pessoais, de Personalpronomen, que vimos lá no início do vídeo. Em alguns casos, esses Personalpronomen podem mudar de forma. Vejam, ich, em alguns casos, em algumas frases, pode virar minha, minha. Du, em alguns casos, pode virar dia, dia. E sie, com letra maiúscula, pode virar ihnen, ihnen, também com letra maiúscula. Aqui, os pronomes só mudam de forma, mas eles ainda se referem à mesma pessoa. Então, o minha ainda se refere a eu. Dia, a você, e ihnen, ao senhor ou à senhora. Vamos ver um exemplo? Porque quando a gente fala sobre como estamos nos sentindo, a gente usa estes novos pronomes. Se eu quero perguntar como vai ou como vai você, eu pergunto Wie geht es dir? E a resposta é Mir geht es gut. Então percebam, aqui eu uso dir e não du. Mas a ideia é igual, como vai você? Wie geht es dir? E a mesma coisa quando a gente está numa situação formal. Aí eu vou perguntar Wie geht es Ihnen? Não Sie, mas Ihnen. E a resposta é, novamente, Mir geht es gut. Então, nestes casos, quando a gente fala sobre como estamos nos sentindo com essa construção, usamos estes pronomes, mir, dir e ihnen, na pergunta e na resposta. E, por último, um pequeno comentário sobre perguntas com sie, Fragen mit sie e suas respostas. Como eu disse anteriormente, sie
com letra maiúscula usamos para nos dirigir diretamente à pessoa com quem falamos. Portanto, a resposta é sempre com ich ou as formas derivadas. Vamos ver alguns exemplos. Então, se eu pergunto Wie heißen Sie? Estou falando diretamente com a pessoa na minha frente. Então, essa pessoa vai responder Ich heiße Anna Klein, porque estou perguntando para ela. Então, ela vai dar informação sobre si. Ich heiße Anna Klein. E o mesmo acontece se eu pergunto como essa pessoa vai. Eu pergunto Wie geht es Ihnen? Então, percebam, aqui não temos o Sie, mas a forma derivada. E a pergunta vai ser, vai ser Mir geht es gut. Lembram que mir também é uma forma derivada de ich. Tudo bem até aqui? Então, vamos recapitular o que vimos hoje. Vimos os pronomes pessoais no singular, die Personalpronomen im Singular, ich, du, er, sie e sie, com letra maiúscula, e algumas formas derivadas, mir, dir e ihnen. Aprendemos 2 verbos e sua conjugação, heißen, chamar-se, e sein, ser ou estar. E por último, falamos sobre as formas de tratamento em contextos formais e informais. O du em contextos informais e o sie com inicial maiúscula em contextos formais. E já chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Agora é com você. Faça os exercícios no livro e pratique o que aprendemos hoje com as questões no portal Sem Legenda. Dedique 5 a 10 minutinhos todos os dias à sua prática de alemão e você logo vai ver os resultados. Então, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Tschüss!